nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. E sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Luzanet. É isso aí! De volta com o Navegar é Preciso, Notícias Luzanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso. Nesta manhã gelada do final do outono brasileiro, começando quase o inverno, mas vamos aquecer o dia com o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos prestigiam todos os domingos. E vamos começar o programa. Beijo no coração de todos. E vamos lá de Notícias Luzanet em São Paulo, 10 horas e 5 minutos. Em Lisboa, 14 horas 5 minutos. Dia de Portugal. Marcelo refere que não há quem possa dizer que é mais português do que o outro. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou na última terça-feira, no âmbito das comemorações do 10 de junho, os 900 anos da Pátria Comum, que foi sendo construída pelos vários povos que habitaram Portugal, desde os mouros aos fenícios, não esquecendo os gregos e os romanos, entre tantos outros. Povos esses que fizeram de nós portugueses uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro ou mais português do que qualquer outro, acrescentou Marcelo Rebelo. Uma mensagem que surge numa altura em que, em Portugal e na Europa, se reforçam vários movimentos nacionalistas e anti-imigração. Nós somos portugueses porque somos universais. Somos universais porque somos portugueses, disse ainda o presidente no seu último discurso no Dia de Portugal. Recordando o passado histórico do país, que tem como um dos principais expoentes máximos o período dos descobrimentos, destacou ainda o fato de Lagos, lugar simbólico de tanta história já feita e ainda por fazer, onde decorreram estas celebrações, ter sido o local onde ganhou fôlego a travessia dos oceanos, que deu novos mundos ao mais pequeno mundo, que era o nosso e o da Europa. Momento esse que tem vindo a ser aclamado como exemplo da capacidade de ação de um povo que é composto por cidadãos experientes, resistentes, criativos, heróis nos momentos certos, acrescentou ainda o presidente da República. Navegar é preciso. Governo compromete-se a aumentar salário mínimo para R$ 1.100 até o fim da legislatura. Salário mínimo de R$ 1.100, salário médio de R$ 2.000 e nenhum pensionista com rendimento abaixo de R$ 870 são as metas definidas pelo executivo de Luiz Montenegro para a atual legislatura. O programa do 25º Governo Constitucional, entregues ontem, sábado, na Assembleia da República,
estabelece uma política de rendimentos que visa valorizar o trabalho e a poupança, o mérito e a justiça social. O reforço dos salários, incluindo o salário mínimo, que deverá atingir os 1.100 euros no final da legislatura, e das pensões, incluindo o CSI, que deverá atingir os 870 euros. São prioridades para esses próximos 4 anos, como já estava definido no programa eleitoral da Aliança Democrática. Na política de rendimentos, o governo propõe-se também reduzir o IRS em 2 bilhões de euros ao longo da legislatura, dos quais 500 milhões este ano. No documento, é também estabelecido o objetivo de rever o regime de atribuição e fiscalização do rendimento social de inserção e avaliar a sua acumulação com outros apoios sociais e a introdução de obrigações de solidariedade. No programa, o Executivo diz querer um sistema de apoios sociais unificado e coerente, com exigência no acesso, mas que seja uma forte rede de segurança, não tenha um efeito de chamada de imigração irregular e não prejudique a entrada no mercado de trabalho ou a valorização profissional. Navegar é preciso. Na fria São Paulo, 10 horas e 10 minutos. No Porto, 14 horas 10 minutos. Governo propõe restringir visto de procura de trabalho para elevadas qualificações. O programa do governo português, entregue ontem ao parlamento, trouxe novidades e medidas mais restritivas para a imigração, em especial para a entrada de novos estrangeiros no país. Uma das novas medidas é a restrição do visto de procura de trabalho para candidatos com elevadas qualificações. Na prática, esta mudança pode trazer uma redução no número de pedidos de visto para Portugal. Afinal, é esta a principal modalidade de visto procurada atualmente nos postos consulares com maior demanda, como é o caso do Brasil. O programa não traz detalhes de quais são as elevadas qualificações. Neste momento, os imigrantes com visto de procura de trabalho trabalham em áreas como restauração, hotelaria, comércio, construção civil, entre outros. A maioria são de nacionalidade brasileira. O visto de procura de trabalho foi criado pelo antigo governo do Partido Socialista em 2022, sendo aprovado no parlamento e promulgado pelo presidente. No mesmo eixo da imigração, no documento consta adotar mecanismos e procedimentos que promovam e privilegiem a atração e fixação de talento altamente qualificado vindo do estrangeiro, incluindo portugueses imigrantes e luso-descendentes. A intenção é que os imigrantes sejam cada vez mais altamente qualificados, mas sem explicar para já quais são estes mecanismos de atração. Navegar é preciso. Mundial dos Milhões, Benfica no top 10 dos plantéis mais valiosos do torneio. A primeira janela de transferências especial para o Mundial, encerrada na última terça-feira, dia 10 de junho, ajudou a redesenhar o peso de mercado de algumas equipes, mas manteve uma máxima. O futebol europeu continua a dominar o cenário econômico com os plantéis mais valiosos do mundo. Entre eles, o Benfica figura no top 10, à frente do Porto, que está em 11º, numa prova marcada pela disparidade financeira entre os participantes. Mesmo impulsionado pelo dinheiro saudita, o Al Hilal continua distante dos gigantes europeus e dos principais clubes brasileiros. João Neves e Vitinha, jogadores portugueses mais cotados no mercado, também estarão nesse torneio com clubes sem critérios claros para o convite.
O Benfica estreia na segunda-feira contra os argentinos do Boca Juniors, na primeira jornada do Grupo C. E o Porto terá um desfalque importantíssimo para a estreia de hoje pelo Grupo A contra o Palmeiras, o goleiro titular Diogo Costa. Na última quinta-feira, o arqueiro havia deixado o treino dos Dragões reclamando de dores musculares. Com isso, ele foi poupado dos trabalhos de sexta-feira para realizar exames que diagnosticaram uma contusão muscular no adutor da coxa direita. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h14. E em Arronches, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h14. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida todos para o almoço em comemoração ao 18º aniversário do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra, que acontecerá no domingo, dia 6 de julho, a partir do meio-dia. No cardápio, a deliciosa bacalhoada à moda arauquense e na parte artística, a apresentação dos Tugas, das Concertinas e do Rancho Folclórico Aniversariante do Aldeias da Nossa Terra. Os convites individuais custam R$ 140. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia, crianças até 8 anos não pagam. As bebidas serão cobradas à parte. O estacionamento é gratuito. As reservas de convites devem ser feitas até o dia 3 de julho, uma quinta-feira, através do WhatsApp do Arouca pelos números DDD 11 97133 9196 ou pelo DDD 11 92049 3070. Mas atenção, hein? Se você fizer a reserva do convite até o dia 30 de junho ainda este mês, o convite sairá por R$ 130, hein? Aproveite! Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final Notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação no turismo. Iremos falar do Conselho de Arronches, na história dos castelos portugueses. Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Atouguia da Baleia. E nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 16, fazendo aniversário, a prima do Emídio, a Edilaine de Pinho. Um abração para ela. E na sexta-feira, dia 20 de junho, fazendo aniversário, meu tio Leonídio Lilo. Um abração para ele também. E para você aí, ó. Tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço para você. Muitas felicidades, saúde e sucesso sempre. Porque nós todos vamos ouvir agora, com o Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra, Chula de Ganfê. Vamos lá. Chula verde vareira,
perdi uma noite inteira, perdi uma noite inteira. Oh chula, varega chula, oh chula, varega chula, oh chula da beira-mar, oh chula da beira-mar. Bem calçada, bem vestida, bem calçada, bem vestida, traz a cara por lavar, traz a cara por lavar. Oh chula, varega chula, oh chula, varega chula, oh chula minha alegria, oh chula minha alegria. Eu já vi dançar a chula, eu já vi dançar a chula, na senhora da agonia, na senhora da agonia. Oh chula, varega chula, oh chula, varega chula, oh chula da minha aldeia, oh chula da minha aldeia. Eu já vi dançar a chula, eu já vi dançar a chula, mesmo à luz da candeia, mesmo à luz da candeia. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia e meu copiloto Nelson de Paula para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até Arronches. O Concelho de Arronches situa-se em pleno Alto Alentejo, estando inserido no distrito de Porto Alegre. Ocupa uma área de 314 km², distribuída por 3 freguesias, Assunção, Esperança e Mosteiros, sendo limitado a norte pelo Concelho de Porto Alegre, a sudeste por Campo Maior, a sul por Elvas e a oeste por Monforte. Foi conquistada em 1166 aos mouros por Dom Afonso Henriques, que a perdeu, tendo sido reconquistada por Dom Sancho II em 1235. Tornou a cair em poder dos mouros, sendo reconquistada definitivamente em 1242 por Dom Paio Pérez Correia.
Arronches teve forais dados em 1255 por Dom Afonso III, em 1512 por Dom Manuel I e em 1678 por Dom Pedro II, sendo este último diploma um foral novíssimo, concessão de que poucas povoações usufruíram. Arronches foi uma importante praça de armas com um castelo. A fortaleza tida em grande conta pelos nossos monarcas, pelo que Luís de Camões, em várias instâncias de Os Lusíadas, se refere justamente a Forte Arronches. Nelson, já chegamos lá no distrito de Porto Alegre. Como é que fizemos para adentrar Arronches? O Conselho de Arronches é servido pelas estradas nacionais 246, entroncamento pela IP2 e 371, bem como pela estrada regional 246. Lourenço, o que temos de... O Conselho de Arronches está inserido na área do Parque Natural da Serra de São Mamede, sendo banhado pelo rio Caia e seus afluentes, entre os quais a Ribeira de Arronches. As atividades desportivas que aí se praticam são importantes para a dinamização do turismo deste concelho, sendo de se destacar os desportos náuticos e a pesca. A nível de patrimônio arquitetônico, destacam-se a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção e a Fortaleza de Arronches. Nelson, o que é que podemos destacar do artesanato de Arronches? Bom, do artesanato destacamos os trabalhos em cortiça e madeira, as cadeiras típicas em madeira e bunho e os arreios de cabedal. Quanto a festas e eventos, os destaques ficam por conta da festa de São João, a 24 de junho, a festa do Rei Santo, 15 dias após a Páscoa, e também a festa de Santa Maria da Graça, a 23 de julho. Bom, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. E a sugestão da gastronomia de Arronches fica por conta do gaspacho, da sopa de cachola, das migas de pão e de batata, do ensopado de borrego, da sopa de cação e a carpa grelhada. E de doces, destacamos as boleimas. Bom, quem quiser maiores informações sobre o Concelho de Arronches, basta consultar o site da Câmara Municipal de Arronches. O endereço eletrônico é o www.cm-arronches.pt. Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Arronches. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. Enquanto aguardamos o novo contato do Nelson, teve uma queda de energia lá na região da cidade dele. Enquanto aguardamos, vamos dar início aqui à história dos castelos portugueses. Hoje começando mais um castelo, hoje o primeiro capítulo do Castelo de Atoiga da Baleia.
As ruínas do castelo da Atouguia da Baleia localizam-se na região e vila e freguesia de Atouguia da Baleia, no município de Peniche, região oeste portuguesa e província histórica da Extremadura. Na foz do rio de São Domingos, a antiga povoação de Tauria, devido às manadas de touros selvagens na região, depois Touguia, foi um dos mais importantes portos do litoral português na Idade Média, tendo recebido diversas cartas de foral devido ao assoreamento da costa, que ligou a então ilha de Peniche ao continente e que perdeu para esta última a função de sede do concelho. Quando do século XII, Dom Afonso Henriques cede aos irmãos franceses Corne estas terras, elas eram conhecidas por Tauria. O nome resulta da existência em grande número de touros selvagens nos bosques da região. Mais tarde, o nome foi sendo modificado até chegar à designação Atouguia. O primeiro documento conhecido onde o sobrenome da baleia aparece é o Tombo da Albergaria e Confraria do Santo Espírito de Atouguia, de 1507, onde se lê Atouguia da Baleia, na primeira página. Em 1705, Frei Fernando da Soledade relata na sua História Seráfica Cronológica da Ordem de São Francisco da província de Portugal, que em 1522 deu à costa uma baleia. No lugar, sítio aonde chamado a Areia Branca, que tinha de comprimento 30 côvados e cuja corpulência fazia vulto de um navio de 80 toneladas e que a espadana da cauda tinha 20 palmos de largura, na boca lhe cabiam 2 homens de pé, mútuo à sua vontade. Na igreja de São Leonardo pode ser vista uma costela petrificada de baleia de grandes proporções. É isso aí. Dom Afonso Henriques concede aos cruzados franceses Guilherme e Roberto de Corne a terra de Tauria, como reconhecimento do auxílio prestado na conquista de Lisboa aos mouros. O foral de Tauria, atribuído primeiramente em 1167, foi renovado em 1218 e depois em 1510. Já em 1375, no reinado de Dom Fernando, foram realizadas Cortes Gerais na vila de Atouguia. Em 1448, Dom Afonso V concede a Dom Álvaro Gonçalves de Ataíde, pelos bons serviços prestados ao reino, o título de primeiro conde de Atouguia. Peniche foi elevada à vila em 1609 por Filipe III e o concílio foi criado em 1610. Este foi o primeiro capítulo do Castelo de Atouguia da Baleia. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais história do Castelo de Atouguia da Baleia. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso.
Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando futebol português, o desporto em Portugal. Enquanto aguardamos o contato, retomando o contato com o Nelson, teve uma queda de energia lá em Santana de Parnaíba. Ele está voltando agora, aí o Nelson voltando pelo celular, caiu a força em Santana do Parnaíba, um vendaval, mas já estamos aqui nos descontos do futebol português. Vamos receber o bom dia primeiro do Emídio, em seguida do Camões. Bom dia, Emídio. Bom dia, Lourenço, Nelson, Camões, internautas, e salve o campeão! Bom dia, Lourenço, Emílio, Nelson, bom dia, pessoal. Vai, Nelson. Nelson tá congelado lá. A força não está com ele. Emílio, vamos ver aqui os destaques da semana do futebol português. Deixa eu ver aqui. Com 40 anos, CR7 prova que é iluminado e predestinado. É verdade, Lourenço. Para calar a boca da imprensa marrom, imprensa que teme em achar que o Brasil ainda tem craques ao nível de Cristiano e menosprezar, vou falar que é parte da imprensa que tem integrantes de merda mesmo, sabe? Cristiano Ronaldo foi a campo e mostrou que é um iluminado, um predestinado, determinado a vencer sempre, e levou Portugal ao bicampeonato da Liga das Nações. Portugal venceu a Alemanha na semifinal, 2-1, segundo gol de quem? De Cristiano Ronaldo. Jogou a finalíssima contra a Espanha, que todos diziam queria golear Portugal. Aliás, essa semana eu vi uma linda postagem do Ulisses Costa declarando-se cidadão português, torcedor do Cristiano, indignado com muitos membros da imprensa brasileira que diziam que a Espanha iria golear, que ia mal fazer a festa, e, na verdade, justamente aconteceu o contrário. Portugal saiu atrás no marcador, mas Nuno Santos, que anulou literalmente o Yamal, foi para frente, empatou o placar. No primeiro tempo ainda, a Espanha virou, um lance infeliz do jogador que era do Benfica, o João Neves, e permitiu que a bola sobrasse para o atacante espanhol. Bola, né? Segundo tempo, Portugal foi para cima, mais um lance de Nuno Mendes. Que partida do Nuno Mendes, eleito o melhor da Liga das Nações e o melhor da partida. Ele cruzou a bola, desviou na zaga da Espanha. Cristiano Ronaldo achou o local certo para, com a ponta da bota, mandar a bola para frente, para o fundo das redes e sair dizendo: eu sou o número 1, eu estou aqui. E assim foi até o final da partida, prorrogação empatada, e na decisão por pênaltis, o penúltimo pênalti, o tal de Morata bateu, o Diogo Costa defendeu, e o Rubem Neves foi lá, mandou para o fundo do gol, decretando a vitória de Portugal, o bicampeonato da Liga das Nações, mostrando que Portugal está vivo, está com tudo aí para o Mundial, e também calando a boca daqueles que não queriam o Martinez. Eu mesmo, particularmente, achei que o Martinez inventou muitas vezes, até mesmo nessa final, mas ele tem estrela. E aí, não dá para dizer o contrário. Foram 30 jogos do Martinez, 23 vitórias, mais de 75% de aproveitamento, 2 empates, 5 derrotas. Martinez conquista seu primeiro título como treinador. Cristiano Ronaldo, com 40 anos, terminou como artilheiro da Liga das Nações, e embora a imprensa marrom também da Europa, dizendo que ele não foi o artilheiro, que o artilheiro foi o Gyökeres. Lembrando, o Gyökeres foi o artilheiro, sim, com 9 gols da terceira divisão da Liga das Nações. Então, enfim, o rabo entre as pernas e aceitem
que o Cristiano Ronaldo, com 40 anos, faz muito mais do que muitos por aí. Até mesmo o Ancelotti diz, Cristiano Ronaldo tem vaga em qualquer equipe do mundo e em qualquer seleção do mundo. Portugal, então, obteve nos 10 jogos que fez, 6 vitórias, 3 empates, só uma derrota, perdeu para a Dinamarca e termina com chave de ouro a Liga das Nações, calando a boca do mundo e mostrando que Portugal está vivo. Belo campeonato, belo título, hein, Camões? Exatamente. Mas, o Emílio, não é só a imprensa brasileira, não. Aliás, tem alguns brasileiros que elogiam muito o Cristiano Ronaldo. O problema é que tem uma grande parte da própria imprensa portuguesa. Tem uma tal de Sofia lá, Sofia da Taverna, uma tal da Sofia da Taverna lá, que o problema dela é outro, mas essa é ridícula. Cada um tem os seus problemas, mas rapaz, mas é incrível. A portuguesa, mas só que ele calou. Eu mesmo já mandei uma mensagem para essa ridícula. Mandei para mensagem para ela, dona Sofia, vai lá para sua pia lavar sua louça, para de falar besteira. De futebol você não entende nada. Ai. Olha, e um detalhe também, o pessoal começou a criticar, falou, o Cristiano Ronaldo saiu no último minuto do segundo tempo, não foi para prorrogação, não foi só para lembrar eles que o Cristiano Ronaldo já estava sentindo problema muscular e foi para o sacrifício no jogo, tá? Jogou muito, fez o segundo gol e na hora da decisão... No aquecimento, né, Lourenço? Exatamente. Ele entrou machucado. Então ele jogou baleado. E aí ele não falou nada. Ele ficou quieto. Ele poderia ter reclamado. Ele não falou nada. Ele só falou após a conquista do título. Exatamente. E aí o pessoal fica criticando aí. Nesse caso até o Martinez, porque ele tirou. Meu, chega um momento que tá todo mundo cansado. Na prorrogação você precisava de sangue novo ali para correr, meu. Pelo menos para tentar. E ele já não estava mais conseguindo. Ele já se sacrificou bastante. Mas, mais uma vez, calou a boca dos críticos. Foi bicampeão da Liga das Nações, né, Emílio? E continua fazendo a saga, porque o Fernando Santos está com a praga do CR7, né, Emílio? É verdade. O Fernando Santos, que hoje é técnico do Azerbaijão, completou sua 10ª partida. 10 jogos comandando o Azerbaijão, nenhuma vitória. São 8 derrotas e 2 empates. Dizem na Europa que é a maldição do CR7. Sabe por quê? Vocês vão ficar pasmos agora. O Fernando Santos, quando foi para o último Mundial dirigir Portugal, ele acordou com a Federação Portuguesa. Ele foi demitido antes do início do Mundial. Recebeu 8 milhões de euros no cash, à vista, e o acordo era, fique quieto, faça o Mundial, ao término do Mundial você não é mais técnico de Portugal. Então, por isso que o Fernando Santos quis jogar toda a culpa em cima do Cristiano, colocando o Cristiano naquela partida após o insucesso de Portugal, para mostrar, a culpa é dele, esse velho aqui. Colocou ele no banco. Mas por que ele colocou ele no banco? Porque ele já estava demitido e com 8 milhões no bolso. Então, tá aí. Quem faz aqui, paga aqui. São 10 jogos, 8 derrotas, 2 empates. Ele já passou, tá no Azerbaijão, foi demitido da Polônia e assim vai seu Fernando Santos, que começou bem e terminou muito mal. Para mim, ele já era. Ô, Emílio, mas tem uma parte da imprensa portuguesa que tem saudade dele. Saudade? Meu Deus, é aquela parte da imprensa que não gosta do sucesso da seleção. Só pode ser que não gosta do Cristiano Ronaldo, né? Como essa Sofia aí, que de futebol entende patavinas. Agora... Nem de vinho, viu? Nem de tabela ela entende. Entende nada, eu acho que ela nem portuguesa é. Agora, uma coisa a gente tem que dar a mão à palmatória. A gente reclamou muitas vezes do trabalho do Roberto Martinez, né? E a gente tem que dar... Quando é para elogiar, tem que elogiar também. Porque, né, Emílio, você vai comentar agora. Olha, ele tem 75% de aproveitamento, né? Venceu 23 das 30 partidas, empatou 2, só perdeu 5 e perdeu 5 partidas das 5. 2 ou 3 não eram fundamentais. Realmente, ele inventou, só que nas vezes que ele inventou, deu certo. Ele inventou contra a Alemanha, aí deu
a Alemanha fez um gol, ele trocou e deu certo. E também nessa feita aí, que eu, na minha opinião, nunca colocaria o João Neves de lateral, ele até conseguiu manter o primeiro tempo, aí saiu o gol, tudo bem, foi uma infelicidade, poderia ter sido outro jogador, mas já no segundo tempo ele consertou o erro e calou a nossa boca. Parabéns para o Martinez. E, além de tudo, ele é um técnico simpático e agregador. Tanto que o Cristiano defendeu, e aí está o título dele. Ô Lourenço, Fala, Amir, Camões. não foi esse que ele levou a Bélgica ao terceiro lugar no Campeonato do Mundo? Foi ele mesmo. Exatamente. Então, porra, para lá serve, Ou para lá seja, não serve. E mais, ele agora com Portugal, que tem um material humano de mais qualidade, está provando aí, Portugal é campeão da Liga das Nações. Então, ele mostrou realmente que Portugal tem tudo para fazer uma magnífica campanha no Mundial, quiçá até conquistar o título. E ele, E é a uma gente... seleção muito melhor que a Bélgica. Ah, Sem sim. dúvida. E a gente tem que elogiar também, porque toda vez que toca o hino de Portugal, ele canta a plenos pulmões, fala um português muito bem, ou seja, ele incorporou o espírito da seleção, né, Emílio? Perguntaram para ele, mas você é espanhol, defendendo Portugal, você não vai ficar constrangido? Ele falou, a partir do momento que eu sou profissional, eu sou português. Espanhol sou quando eu não estou trabalhando. Trabalhando, defendendo a minha seleção, eu sou português. Exatamente. Agora já estamos aqui com o Nelson. O Nelson vai só um minutinho, Emílio. O Nelson, só desconecta o seu celular aí, porque senão vai dar microfonia aqui. Pode falar, Emílio. Eu ouso dizer que ele é muito mais português do que os portugueses de merda como essa Sofia aí. É verdade. O Nelson, acho que enquanto estava tentando restabelecer o notebook dele, ele estava acompanhando a gente aqui pelo celular e agora vai dar o pitaco dele sobre o título de Portugal, sobre o trabalho do Roberto Fernandes. Fala aí, Nelson. Realmente eu estava ouvindo em off aqui o Emílio, o Camões, os comentários, eu concordo. Tem muita gente que ainda cisma com o Cristiano Ronaldo. É uma coisa impressionante, apesar de tudo que ele tem feito, um cidadão com 40 anos de idade jogando o que ele está jogando. Há 2 semanas atrás nós falávamos que foi feito um exame médico, aí o Emílio pode falar melhor, e ele foi considerado um atleta com 28 anos de idade. Então, ele é o seguinte, ele já não é mais o mesmo, a gente não pode negar. Se ele tivesse em condições, ele teria feito 2 gols contra a Alemanha a mais, tranquilamente. Mas é o seguinte, o cara sabe onde estar na hora certa. Então, ele está mostrando que abnegação, dedicação, profissionalismo fazem toda a diferença. E ele está aí... Eu não sei como é que está o Cristiano Ronaldo no Instagram, nessas redes sociais, mas deve estar bombando, viu? E tem gente aí falando, meus colegas, que o Portugal estava comemorando muito um campeonatinho que não tinha muito valor. Opa, peraí. Para mim, isso é quase que uma Eurocopa, meu amigo. Todas as grandes seleções estavam lá, disputaram fervorosamente, né? E na hora que ganharam os jogos, comemoraram bastante. O Emílio Isso, Lamine Yamal, de euros, né, que ganhou Portugal. 80 milhões, quase. 80 milhões de euros. Quase isso. E o Lamine Yamal é menino ainda, belo jogador, não vamos negar, um belíssimo jogador. Pegou a medalha de segundo colocado, arrancou do pescoço e foi embora para o vestiário. E virou a cara para o Cristiano. Tem muito que aprender com o Cristiano Ronaldo, viu, Lamine? Ele é mini, né? Vai fazer o quê? Então, eu acho que merecido. E outra, né? O pessoal esquece um pouco da história de Portugal e Espanha. Nos últimos 12 jogos, foram 10 empates e 2 vitórias da Espanha. Então, 10 empates. Então, a história dos jogos entre Portugal e Espanha envolve uma série de outras coisas e o Portugal ganhou como ganhamos em Aljo Barroca. Então, Portugal campeão com todos os méritos. E olha, quem não teve oportunidade, que procure nas redes sociais.
uma postagem do Ulisses Costa de arrepiar. Ele com a camisa de Portugal, camisa preta, 4 minutos a postagem, se dizendo que estava na casa de amigos, todos torcendo para a Espanha, dizendo que ali ia golear, e só ele quietinho, e ele se diz: eu sou cidadão português, minha segunda pátria é Portugal, e eu torci fervorosamente por Cristiano Ronaldo, que dá exemplos. E a outra postagem do polêmico Neto, que fala muita besteira, mas em relação a Cristiano Ronaldo, ele é exemplar. Há 6 anos atrás ele falou: eu quero ver o Neymar daqui 6 anos. E agora ele repostou esse vídeo e falou: tá aí, ó. Esse é o homem. Esse é o Cristiano Ronaldo. Ele joga no meu time. O Messi não. Por quê? Porque ele é obstinado, ele é batalhador e ele é líder. O Messi tem mais técnica, mas não tem a liderança dele. O Messi não leva um time como o Cristiano a essa conquista. Então, calem a boca e respeitem o homem. Eu vi o jogo de ontem, Mídio, dele, não fez nada. Nada! Eu vi também. Contra o Ali não fez nada. Aliás, Não fez nada, mas no fim do jogo ele meteu uma bola, ia no ângulo lá da lateral, um chute espetacular que o goleiro defendeu, senão era 1-0. Mas isso, Ô, Nelson, também se o cara não bate mal o pênalti daquele jeito como ele bateu, o Ali estava ganhando. E outra coisa, o Isco também mandou uma bola no ângulo e o Diogo Costa foi lá e catou, meu amigo. Então, aliás, ele não faz, não deixa o goleiro defender. Agora, continua com a mais que me falhou aqui que eu ia falar. Não, eu vi o jogo. Então, eu nem esse lance não vi, sinceramente, ô, Nelson. Mas eu vi ele o jogo inteiro perdido no meio do campo. O Mascherano deu um meio do campo para ele, ele andava naquele barata toda no meio do campo. E os outros dois meio-campistas... É que o pessoal atrapalha ele, o Camões. Eles realmente não ajudam o Messi. Só para corrigir, antes de você lembrar aí, Emílio, o Portugal ganhou 10 milhões e meio de euros pelo título, ou seja, quase 70 milhões de reais, não de euros. Foi 10 milhões e meio de euros que Portugal ganhou com o título, tá? Mas o mais importante, eu acho que é o troféu que foi lá para Lisboa. Esse que é o mais importante. Olhando aqui, Nelson, vocês falaram do jogo para os outros vale, para Portugal nunca vale. Fala, Emílio, pode falar. Vocês falam do jogo do Messi? Deu nojo a transmissão da TV Cazé. Só falavam do Messi, o Messi é isso, o Messi é aquilo. Mas deu nojo. Eu mudei de canal porque deu nojo. O Messi lá, cutucando, os caras só falavam dele. Meu Deus do céu. Mas que isso é cotovelite por conta da conquista do Cristiano. Olha, eu não assisti o jogo, vou confessar, mas os últimos 5 minutos eu assisti. E esse lance do Messi foi o último lance do jogo. Ele meteu uma bola, a bola ia no ângulo, o goleiro fez uma defesa absurda. Depois eu vi que o time egípcio tinha perdido um pênalti e tudo mais. Mas uma coisa é jogar na seleção de Portugal e outra coisa é jogar no time lá dos Estados Unidos. Miami. Né? Hoje, o Cristiano... Lembram-se que a gente falava Portugal é Cristiano e mais 10. Hoje não é mais. Portugal tem belíssimos jogadores. Esse lateral esquerdo de Portugal está jogando, o Nuno Mendes. Nossa Senhora, esse cara está jogando muita bola. Foi decisivo na semifinal e na final. O Vitinho, apesar de ser assim meio enceradeira, mas é um jogador que tem crescido bastante. O Bruno Fernandes. Olha, o time de Portugal realmente é para tirar o chapéu. A dupla de zaga, olha... Muito bom time de Portugal, uma geração, como nós falamos semana passada, que já vem desde a Euro que ocorreu lá em Portugal, desde aquela época com o Filipão. Portugal vem formando bons jogadores, parabéns aí, principalmente aos grandes, né? Sporting, Benfica e Porto, que estão revelando bons jogadores para a seleção. Agora, com relação ao Martínez, eu escutei vocês, eu ainda faço minhas reservas ao Martínez. Acho que ele inventa muito e a sorte é que ele tem um belíssimo elenco. Vamos torcer para que ele melhore, né? Vamos lá. Duas coisas. O Nuno Mendes não fosse uma contusão no joelho, logo quando ele foi para o Paris, que o afastou 7 meses do gramado, ele já teria se projetado antes para a seleção portuguesa.
Agora, o Martinez, realmente, eu concordo que inventa. Só que, diferentemente do Fernando Santos, ele, quando vê que errou, ele vai lá e conserta. O Fernando Santos inventava e mantinha a invenção até o final da partida. Não, Fernando Santos, meu Deus do céu, sem comentários. Mas é isso, Portugal, todos estamos felizes, né? E agora nós temos notícias aí, o Emílio, da Liga Portuguesa. O Emílio Camões vai teve uma ficar reunião essa feliz com semana. essa notícia. Teve uma reunião essa semana e a Liga aprovou que todos os jogos da penúltima jornada também acontecerão no mesmo horário. Por quê? Por exemplo, como nessa temporada. A penúltima jornada, às vezes, tinha jogos interessantes, e aí você deixava o jogo do Sport para último, depois do Porto, ou seja, poderia haver manipulação de resultados. Então, agora, na penúltima também, todos os jogos serão no mesmo horário, e na última, como já acontece, os jogos serão dirigidos conforme o interesse de quem vai cair, quem vai subir, quem vai disputar as taças europeias. Aliás, acho que isso deveria ser regra. Não deveria ter sido colocado agora, deveria ser regra lá de trás, pô. É isso aí. Camões, o que você achou, Camões? Não, eles não inventaram nada. Esse pessoal é terrível, rapaz. Eles só simplesmente voltaram a fazer o que faziam antes. Já é uma melhoria, pô. Eles já faziam isso antes. Depois tiraram e agora voltaram. Então, eles não inventaram nada. Simplesmente viram que desta vez não deu certo e falou, não, vamos voltar ao que estava antes. Sabe? Então, eles só repuseram o que já vinha acontecendo. Que antes não era só nas duas últimas, não. Era nas últimas 4. Ô, Emílio, e o Cacilhas está processando o Porto, Emílio? E aí? O Porto, como a lide, né? Se fala no termo jurídico, mas, na verdade, ele está processando, em primeiro lugar, a seguradora, por conta de 2019 ele ter sido afastado dos gramados por causa do infarto que sofreu. O valor em causa de 3,7 milhões de euros. O Porto falou que não vai pagar nada, não é responsabilidade dele, e a seguradora já disse que só paga mediante determinação judicial. Olha só. Ô, Emílio, e esse imbróglio aí do Gyökeres com o Varandas, hein? Como é que tá? É o seguinte, o empresáriozinho do Gyökeres, fazendo um breve relato, na temporada passada ficou no ouvido do presidente, não, o rapaz merece um bônus, está fazendo muitos gols. Ele encheu tanto o saco da direção do esporte, o esporte anuiu e aceitou pagar um bônus pelos gols feitos. Ok. Nessa mesma reunião, não, nós temos que vender ele por um valor inferior aos 100 milhões, que é muito, ele é novo. Aí o presidente do esporte disse, tá bom, eu concordo em vendê-lo por menos de 100 milhões. Então vamos vender por 60 e mais 10. Não! Nós vamos vender o Gyökeres por um valor inferior aos 100 milhões, mas proporcional ao rendimento na época que aparecer a proposta. Se ele estiver bem, vai ser 80, 90. Se ele estiver mal, a gente estuda. Mas nunca ele deixou taxativo, que seria 60 milhões e mais 10. Aí o empresário dele veio a público, falou que tem provas. Aí o presidente falou, tudo isso que eu disse foi palavra. Mas se encher muito o meu saco, ele só sai daqui por 100 milhões. E mais, ele tem 3 anos de contrato. Então enfia a viola no saco e para de me encher o saco. Ô, Camões, esses embrólios todos aí a gente já viu, inclusive no esporte, lá com o Rafael Leão e tal. Agora, os empresários estão sempre muito interessados em meter a mão no pote rápido, né? Sabe por quê? Sabe por quê, Nelson? Sabe por quê? Porque a FIFA mudou a regra. Antigamente, você assinava com o empresário 4, 5, 10 anos. Agora não pode mais. São 2 anos só, Nelson. Interessante. São 2 anos e acabou. Se o jogador quiser renovar, renova. Mas não tem mais vínculo amarrado lá para frente. Por isso que o empresário Gyökeres quer que venda logo para ele morder o dedo e não acabe o contrato dele com o Gyökeres. Olha aí, interessante, hein? Fala, Camões. Não, o problema é o seguinte. Esse empresário tem um jornalista que se diz especialista em transferências, que é um tal de Fabrizio Romano, o Fabrizio Romano da Itália.
esse cara, na verdade, é um testa de ferro de empresário. É um testa de ferro de empresários. O empresário que não tem coragem, porque não tem nada daquilo que ele fala para mostrar, ele pica esse Fabrício Romano. Esse Fabrício Romano alimenta aqueles caras que estão sedentos em Portugal de mandar os joqueiros embora. CMTV, Sport TV e por aí afora. Aí os caras começam a falar, inventar um monte de coisas, mas eles não trazem e falam, olha, tá lá, a prova está aqui, a prova está aqui. Eles não falam, eles só alimentam, porque eles acham simplesmente que só o Sporting não pode vender um jogador por 120 milhões, mas tem outros clubes que podem. O Porto pode, o Benfica pode. Mas o Camões, é aquela velha história do dinheiro. Todo mundo está interessado em pegar o seu quinhão. Essa que é a verdade. É muito dinheiro envolvido, então vamos tratar de vender o cara o mais rápido possível. O problema é que começa a criar um ambiente ruim para ele dentro do esporte, caso ele continue no clube, né? Então... Mas ele não vai ficar, não. Isso ele não vai ficar. Isso aí já esquece, porque ele já tem 27 anos. Mas não sai anos, por 60 mais 10, ele já não. tem 27 anos, quer fazer o contrato da vida dele, O Sporting não lhe está quebrando as pernas, tá? Só simplesmente ele não vai sair por uma coisa. Agora já disse que hoje já vi uma notícia de que agora o time inglês não quer mais, e agora que a Juventus ofereceu 70 milhões. Então, lá está essa brincadeira. E outra coisa, o Sporting também está segurando uma coisa um pouco, porque se ele for vendido agora, hoje, neste mês, e o jogador sabe disso. Financeiramente, esse dinheiro entra nas contas do Sporting deste semestre. E o Sporting, na verdade, quer vender. Quando dia 1º de julho, o Joker está vendido. Está vendido e não é por 50 milhões, nem por 60 milhões. Ele, no mínimo, vai sair por 70, mais uns 10 ou 15. O Camões, a Juventus ofereceu 70, mas é 60 mais 10 também. Entendeu? É que a Juventus jogou 70 para forçar a barra, mas é 60 mais 10. Então tá igual, não sai. Olha, eu acho... Eu não estou muito a par. Por 80 milhões ele vai embora. Ele vai. Mas quando 70 você fala, não. Quando você 70 mais 10. 60 mais 10 não. Mas quando vocês falam... Dos 10. Se o cara fizer... Pera aí, Camões, calma. Quando vocês falam 60 mais 10, os 10 milhões é por metas alcançadas, é isso? Mas se for uma meta alcançada fácil de alcançar, o Sporting aceita. Eu também acho. Eu não estou muito a par do... Mas não 60 mais 10. 60 mais 10, não. É no mínimo 70. 70 mais 10 a gente fecha. Pronto. 70, olha, jogou mais 20 jogos. Pega mais 10. Pronto. Tem 28 anos olha, o cara quase. Pô, pelo amor de Deus. Só que é o seguinte, viu? É só ver os números. Eu particularmente, eu acho que o Gyökeres é um dos jogadores mais desejados da Europa hoje, pelos números dele, que são inegáveis, incontestáveis. Ele tem números melhores que o Haaland. Fala, Camões. Olha, eu não gosto, você sabe, quando eu falo aqui do JJ, não, do Jorge Mendes, do JM. Eu, se fosse o Sporting agora, botava o Jorge Mendes na jogada. O Jorge Mendes, em 5 minutos, vende o cara. Vende o cara por 120 milhões. Eu acho o seguinte, o Sport tem que tratar de ganhar o dinheiro dele, isso que interessa, e tratar de repor o jogador, né? E tem mais uma, o Varandas falou, esse empresário está me enchendo tanto o saco, que lá atrás o Gyökeres foi operado e ele pediu sigilo na cirurgia. Eu dei sigilo, só que ele mesmo divulgou que o jogador foi operado, então ele não tem que encher o saco aqui. Agora, a imprensa, o tal de Romano que o Camões falou, é aquela imprensa marrom que, por conta de um cafezinho, faz essas invenções. No Brasil, tá cheio dessa imprensa Tá cheio desses aí, viu? Oi, Emílio, e o Benfica, hein? O Fenerbahçe lá do... O Benfica não gostou.
o Benfica não gostou muito, nem a direção dos candidatos da oposição à eleição no Benfica, que acontece em outubro, da divulgação que o Fenerbahçe fez da sua pré-temporada. E nessa divulgação ele mostrou que vai disputar com o Benfica a Eusébio Cup, dia 26 de julho, Fenerbahçe do José Mourinho, que estava lá assistindo o jogo de Portugal, louquinho para assumir o lugar do Martinez. Se dependesse de mim, ele já estava lá, mas tudo bem. Não, eu não. Eu prefiro o Jesus do que o Mourinho. O Mourinho já era, Nelson. Já não dá mais lugar nenhum. Não, e é mais. Ele é aquele estilo Filipão, já passou. Vamos ver. Agora, esse campeonato aí, essa chamada de Copa do Mundo de Clubes, pelo amor de Deus, que nome bonito, hein? Os caras são bons de marketing, viu? Porque, sinceramente, eu queria saber qual é o critério para convite desses clubes aí. Eu não sei quais são os critérios. O que o Flamengo está fazendo lá? O que o PSG está fazendo? O PSG foi campeão europeu. O PSG foi campeão europeu agora. Eles nunca tinham ganho nada. Oi? Pela Sul-Americana, a Conmebol tinha 6 vagas nesse campeonato. O critério foi os últimos 4 campeões da Libertadores: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. E as outras 2 vagas foram pelo ranking da Conmebol: Boca Juniors e River Plate. Nas outras, o que mais me chama atenção foi o Inter Miami do Messi, porque ele nem foi campeão da MLS lá, da liga de soccer deles, mas eles acharam um jeito de pôr o Messi no campeonato para chamar a atenção, atrair público, né? Colocaram como o time dele foi campeão da primeira parte do campeonato, e na época era o melhor classificado, não sei o que, colocaram o Inter Miami na parada, ou seja, aí tem coisas também. Não, é óbvio que tem. Sabe como é que é, né? Daqui a pouco vão chamar o Corinthians pelo último campeonato paulista. Então, quer dizer, é um campeonatinho caça-níquel, vaselina para fazer média com os clubes que têm torcida. Essa que é a verdade. Sabe o que me lembra isso? Me lembra um ano que São Paulo caiu de divisão, aí inventaram uma fase semifinal para o São Paulo participar, e no ano seguinte está na primeira divisão de novo. Aí os caras têm a cara de pau de botar lá numa faixa: nunca fui rebaixado. Vai tratar, né, meu? Brincadeira comigo, né, porra? Não, olha, eu fico preocupadíssimo com esse tipo de campeonato, porque começa a querer elitizar, você tá entendendo? E começa a virar política. Por exemplo, por que o Barcelona não está nessa Copa? Tá o PSG, que não ganhou lufas, só foi campeão francês. E cá entre nós, né? Os próprios portugueses aí, o Benfica e o Porto, por que foram convidados? O Liverpool é o melhor time da Europa lá, porra, pelo amor de Deus. Então, e o Manchester City, e não sei o quê. Pô, quer dizer, foi o Real Madrid, que é o vaselina, que está sempre bem com todo mundo, os times com todo o respeito, esse time do Egito aí. Faça-me um favor. Lamentável. Campeonato Político Mundial de Clubes. Isso, é isso aí. Campeonato político. Interessante lá, né? Tá jogando. Já estão preocupados, porque eu acho que isso vai ser uma furada financeiramente, vai ser uma furada, rapaz, que não é brincadeira, porque eles já estavam pensando uma coisa e parece que a coisa não vai chegar a essa coisa, vai ficar muito menos coisa. Camões, os ingressos encalharam e eles abaixaram o preço do ingresso mais de 50%. E ontem estavam vendendo a $2 lá pro jogo do Messi. Nossa senhora. $2? Sério? Pra ver se enchia. Meu lá Deus do céu. Não, mas tem mais aqui de ser um furo mesmo. Tem que ser um furo mesmo, porque aqui no Brasil parece que é o maior campeonato de todos os tempos. Não se fala de outra coisa. Pelo amor de Deus. Vão interromper até a Série D, Nelson. Pelo amor de Deus, por causa desse campeonato. Tá de brincadeira, pô. Não, você prefere assistir Ferroviária e Goiás
ou o Inter Miami e o Al Hilal? Fala para mim. Vou te falar que o jogo da Portuguesa ontem com o Pouso Alegre, apesar do resultado ruim, tava melhor que o jogo do Inter Miami com aquele time lá do Egito. Pelo amor de Deus, velho. São esses grandes clubes cada vez mais querendo aniquilar com os outros. É isso. Aliás, vamos que falar nem esse presidente da CBF aí falando que vai dar 12 datas para os campeonatos estaduais. Ele está de brincadeira? Bom, mas é isso, né? Hoje o tempo urge. Já estamos 11h10, Nelson. Pelo amor de Deus. Ixi, mano. Mais alguma coisa do futebol português? Se o Camões não for falar do Lusitano de Évora, que foi campeão ontem, eu falo. Campeão, quero falar mais, Lourenço. Ontem o Porto vai ser campeão de Hóquei Patins, porque ontem ganhou o Hóquei de Barcelos por 4-3. Pronto. É isso aí. Então, só recapitulando, o Vitória de Guimarães B e o Lusitano de Évora empataram 1-1 no tempo normal, e nos pênaltis o Lusitano de Évora foi campeão 3-1. Parabéns pro Lusitano de Évora. Um abraço para todo mundo. Semana que vem tem mais futebol português. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Usando o Canindé, Nelson, ontem mais uma partida da nossa Lusa, uma pequena derrota lá em Pouso Alegre. O jogo, para variar, o time jogou mal aí nos últimos jogos. Você já vai comentar aí um pouco do desempenho da Portuguesa, mas é o tal negócio. O importante é a Portuguesa continuar líder, só que me preocupa essa questão da zaga. A zaga, ontem teve o Alisson Dutra no lugar do Biazos, que estava suspenso, e até que não estava indo tão mal, mas porra, ele deu uma pichotada lá no primeiro tempo e entregou a bola no pé do atacante lá do Pouso Alegre, que só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro da rede, né? Não teve muito que se fazer. Esse é o lance que está aparecendo aí. E depois tem o Matheus Nunes lá, que entrou no lugar do Ciências, também tomou cartão amarelo e depois fez um pênalti ridículo lá também, não tem nem que questionar. 2-0. Nosso goleiro ontem não teve muito trabalho, e na única bola lá que foi na mão dele, ele quase botou na cabeça do cara pro cara fazer o gol. Então me preocupa muito que a zaga estava muito pichotada, a defesa fraca. Até o Tauan saiu de campo ontem, né? Pra você ver como o negócio estava feio. O Tauan, que é o esteio do meio campo da Portuguesa, ontem também saiu. Bobear, viu, Lourenço? Se bobear, ele pediu para sair, viu? Ele deve ter pensado assim. Ele deve ter pensado assim: se é esse o tesão que vocês vão jogar hoje, me tira, porque não é possível. O que aconteceu ontem? Eu, sinceramente, Lourenço, eles devem ter comido uma feijoada daquelas bem pesadas, entendeu? Com pé de porco e o cacete. Tropeirinho mineiro eles comeram lá, não é possível, bicho, empanturraram. Não, Lourenço, eu não sei se eu estava de mau humor ontem, mas eu achei o jogo da Portuguesa ontem péssimo, sinceramente. Me lembrou aqueles anos daqueles times horríveis do tal do AB, daquela época lá. Aquele Luizinho, lembra aquelas coisas assim que a gente via? Olha, me lembrou aquele time, sabe? Então, o que nos deixa muito preocupado, porque a Portuguesa vem numa evolução, né? Se bem que o que você falou é verdade, nos últimos jogos a Portuguesa não estava se apresentando bem.
Contra o Nova Iguaçu, apesar de toda aquela celeuma no jogo, dessas expulsões, tal, a Portuguesa não jogou bem, né? O jogo lá em Nova Iguaçu também, a Portuguesa não se ouve bem. Então, quer dizer, preocupa um pouco. O Kawari já tomou uma geladeira do Cauã, porque ele é pipoqueiro, não divide uma bola, entendeu? É um jogador que o técnico deve ter visto assim, ô meu amigo, ou você tem comprometimento com o time, com os seus colegas, ou então fica difícil. Então, eu acho que ele tomou a geladeira ontem por causa disso, e o menino lá... Não nada, viu? Quando entrou, não fez bulho. Não fez nada. O tal do Everton Messias, parecia que a Portuguesa ia arrebentar, né? Porque 1 minuto de jogo, uma bola na trave que poderia ter entrado, mas... E volto a falar, os jogos são difíceis, são parelhos. Aí o cidadão que está substituindo o Biazos faz um lance daqueles, com todo respeito, dá até para desconfiar. O que foi aquilo? Que nem apareceu nos lances aí. O que foi aquilo? O que foi aquele passe para o centroavante do Pouso Alegre pegar e fazer o gol? O que foi aquilo? Eu lembro que há uns anos, não muito tempo atrás, teve um lance igualzinho da Portuguesa. Igualzinho. O jogador pegou a bola e deu no pé do jogador adversário para ele fazer o gol. E nós estamos vivendo momentos meio complicados no futebol, sabe? O que foi aquilo? E outra, desculpa, ele não jogou bem. O Alisson não jogou bem. Ele foi muito mal no jogo. E aí você transfere a sua insegurança para o seu colega ali, o outro zagueiro, o Gustavo, que tem se apresentado bem, e falhou feio no segundo gol lá no pênalti. Tinha 3 jogadores da Portuguesa marcando 1 do Pouso Alegre. E eles conseguiram perder a bola e aquele pênalti grotesco do Matheus Nunes. Que, aliás, entrou, fez uma lambança. Não sei por que entra. Entrou para aliviar o cartão amarelo do Ciência, e 2 minutos depois ele já tinha tomado. Então, tem certos jogadores que, sinceramente, eu não sei que mundo que o cara tá. O próprio lateral, o Pedro Henrique, perdeu um gol que, pelo amor de Deus, nem parece profissional. Ele matou a bola, era só dar uma sapatada e fazer o gol. Ele furou. O Igor Torres, no segundo tempo, teve uma chance de ouro. Como dizem os narradores, ele, a bola e o gol. Ele deu um balão lá para fora, que é furar a rede. Mania dos atacantes de querer furar a rede. Você tem que fazer um gol. Lembra do Romário, assim, ó, cabeça fria e tal? É pedir demais, né? Mas lembra do Romário, cabeça fresca, o Ronaldo Fenômeno. Tem a tranquilidade para chegar ali, dar um tapinha e fazer um gol. Vai o Igor, dá uma sapatada, e o que ele substituiu, o menino lá que veio da ponte, lá, eu sempre faço confusão dos nomes dos dois, o Iago Dias, não jogou nada também. O Éricles também, olha, o time ontem foi uma lástima. O Cristiano, então, só sabia pegar a bola e meter balão para dentro da área. Sendo que a Portuguesa não tem jogadores altos. Fica muito difícil. E fica lamentável, porque a Portuguesa poderia encostar nos times lá de cima. E andaram perdendo pontos aí, Santa Cruz, Asa, tal, andaram perdendo pontos. O que eu tô de olho é na classificação geral. Porque eu quero crer que isso até, de uma certa maneira, Lourenço, o time cai um pouco. Já estamos classificados, não sei o quê. Primeiro lugar, não está classificado ainda. Primeiro lugar. Segundo, tem que olhar para a tabela geral. O português tem que fazer pontos para ter uma condição melhor lá na frente. Já caiu, como está a tabela aí, ó, do 6º para o 8º lugar, sendo que ainda tem jogos para ser realizados hoje. A Portuguesa pode cair lá para o 10º, por aí. Sabe?
Isso é ruim, é muito ruim, porque o time tem que estar lá em cima. E essa queda de produção. E o Cauã, que não vou negar, ele tem seus méritos, o time da Portuguesa joga para cima. Ontem, como eu falei, acho que comeram feijoada e tal, o time estava meio estranho. E um gol daqueles desanima qualquer um. É uma ducha de água fria na cabeça do time inteiro. O passe que o cara deu pro Pouso Alegre fazer o gol. Com 30 minutos de jogo. É muito difícil. Os jogos todos, não teve nenhuma goleada. Teve um 3-1 aí, mas foi um time meio misto lá do Rio Branco, uma coisa assim. E a Portuguesa, os jogos estão todos apertados. Eu lamento essa queda de produção. E o que me preocupa, Lourenço e amigos, é se o Biazos tomar uma punição longa, como é que nós vamos ficar? Porque parece que está fechada. O mínimo 4 jogos, né, Lourenço? Mas se for 4 jogos agora nessa fase, ainda tudo bem. Mas para você ter uma ideia, o De Paula, que foi expulso no primeiro jogo lá em Boa Vista, lá esqueci o nome da Saquarema, até hoje não foi julgado. E como disseram na transmissão ontem, a prioridade é série A, B, C e D. ABC. A D vai ficando para trás. O cara não foi julgado ainda. Já terminou o turno e não foi julgado. Quer dizer, se o Biazos for julgado lá no final dessa fase, ele não vai jogar na hora que importa, que é o mata-mata. É muito preocupante. Um jogador, você vê como um jogador pode fazer a diferença. A diferença que o Tauan fez quando entrou no time, a favor, né? Agora, pelo menos por esse primeiro jogo, o Biazos fez falta e vai fazer. Eu espero que o seu Alisson melhore, né? O jogador canhoto, quarto zagueiro e tal. Mas, meu amigo, o Filipão falava, zagueiro tem que zagueirar. Você não tem categoria, amigo? Dá um bico lá para frente, tá? Faça isso. Não como o Gustavo, né? Que você baixou no espírito do Gerson, né? Ele quer dar lançamento e tal. Meu, cada um na sua função. Pega a bola, passa pro pessoal do meio do campo que vai fazer a jogada. Agora, para fazer burrada, como fez, olha, isso é melhor dar bicão mesmo. Recua pro goleiro, o goleiro dá um bicão. Não dá. Sinceramente, a Portuguesa ontem, os números do jogo foram muito desfavoráveis à Portuguesa. A Portuguesa chutou acho que 5 ou 6 bolas no gol e eles chutaram 11. E ainda acertaram a trave ainda, quase fizeram 3-0. Então, é um pouco preocupante, sabe, Lourenço? Aquelas 2 semanas que a gente poderia passar assim mais sossegado e tal, talvez seja bom para alertar o Cauã e a diretoria, se bem que eu acho que, você me confirma aí, mas acho que não dá para contratar mais ninguém, não é isso, Lourenço? Você tá me ouvindo bem aí agora? Tô. Tá. Só para completar, o De Paula vai ser julgado agora, terça-feira. O primeiro julgamento da Série D depois de 9 jornadas. Ele foi expulso na primeira. E você está preocupado que o Biazos vai pegar pelo menos 4 partidas, ele vai pegar, que é o mínimo lá. Porque absolvido ele não vai ser, porque deu porrada, né? Então não tem jeito. Aí a preocupação da Portuguesa, eles até mandaram lá para a CBF um pedido para agilizar o julgamento, porque pegando os 4 jogos ele ficaria pelo menos, voltaria aí na fase do primeiro mata-mata, já ficaria disponível. Mas você conhece a CBF, o STJD, né, que a gente não tem boas memórias do STJD lá da CBF, então é provável que o Biazos vai pegar um gancho aí legal e vai desfalcar a Portuguesa nas fases do mata-mata. E tá fechada a janela, tá, Nelson? A janela tá fechada, porque foi até dia 10, mas deve abrir uma outra em julho. Agora em julho deve abrir uma outra que é a do meio do ano aí, né? Vamos ver. Aí. O fato, Lourenço, é que o Biazos faz falta até para tranquilizar o Gustavo, que é o seu parceiro de zaga, né? O Ciência tá jogando bem, o Thales, não sei se tá machucado ou se é banco mesmo,
Thales está machucado, Nelson. Tá Machucado, voltando, né? tá no departamento médico ainda, nem voltou ainda para os treinamentos. Mas essa semana a Portuguesa contratou um novo Sim. jogador, né? O Carlos Lateral. Eduardo, né? Vou pegar aqui, já colocar na tela para o pessoal ver. O Carlos Eduardo, de 28 anos, que veio lá do Transinvest da Lituânia. Carlos Eduardo veio aí na janela que terminou no dia 10. E o meia, o Marcelo Freitas, que estava lá nos Emirados Árabes, no Ata Clube, veio aí para substituir o Rildo, que já foi embora lá para a Bulgária, para a Romênia, sei lá para onde. Mas, ô Lourenço, nós continuamos sem ter o tal do homem-gol, né? Continuamos, porque o Igor Torres, o Iago Dias, o outro lá, o grandão lá, o Lohan. Lohan tá no departamento médico também, né? Sabe, eu vou te falar, viu? O Kawari precisa tomar um choque 220 antes de entrar no jogo. Já deve ter recebido sondagem de algum clube aí, Nelson. Olha, preocupante, viu? Preocupante. Eu espero que o... E outra, viu, Lourenço? Tô percebendo que tem alguns jogadores, que nesse Lohan aí mesmo, o Igor Torres, no último jogo, nem pro banco ele foi. Então, eu não sei como se diz lá em Portugal, acho que estamos tendo alguns problemas no balneário, entendeu? Tô sentindo esse cheiro aí. Alguns problemas no balneário. E se tem problemas no balneário, é melhor tirar a tampa da pia. Vai embora. Na boa. Vai embora. Se tem cara lá que é laranja podre, sem dó nem piedade, rua, porque não acrescentam nada. Sinceramente. Esse Igor Torres teve várias chances. No último jogo ele não ficou nem no banco. Curioso. Dizem que tava machucado. O Lohan entrou, se machucou 2 minutos depois. Saiu lá de maca. Olha, problemas do balneário. Abre a tampa da pia. Como fizeram aí, né? Como fizeram no Paulista aí com os jogadores lá que não estavam agradando e tal. Sinto muito, a Portuguesa tem que estar em primeiro lugar. Você vê essa falha aí do rapaz aí, quarto zagueiro Alisson. Já imaginou se fosse no mata-mata, Lourenço? A gente tava ferrado, né? Aliás, você falou de mata-mata, Nelson. A Portuguesa tem que abrir o olho, porque jogando fora de casa, péssimo. Só ganhou um jogo lá, que foi do Porto Vitória, lá no Espírito Santo. E aí 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória só. Então, no mata-mata isso é preocupante. O time precisa ser mais... Toda vez, não sei se você reparou, mas a Portuguesa, quando sai atrás, já era. Contra o Água os 2 jogos que perdeu, tomou gol e não conseguiu se recuperar. Contra o Água Santa foi assim também. Eu não acompanhei o jogo, não passou nem na TV, né? Que era naquela fase que a CBF não deixava ninguém transmitir. Mas dizem quem esteve presente lá que ontem foi tão ruim quanto o jogo lá em Diadema. E isso é preocupante. O time sai atrás, não consegue buscar o resultado. E no mata-mata vai ser preocupante, hein? A Portuguesa jogou muito mal ontem. Muito mal ontem. Eu acho que o Cauã deve ter ficado preocupado com o que viu e os torcedores também. A Portuguesa já jogou bem melhor. E quando tem esse tipo de ocorrência, que toma um gol e tal, os mais experientes é que tem que chamar responsabilidade para si, vamos pôr a bola no chão, calma, e vamos jogar. E é um jogo que, como nós estamos falando aqui, nem foi muito importante, porque não é mata-mata. É um jogo de campeonato. Então, era a hora do Cristiano, né? O Gustavo, sabe? O Barba. Vamos pôr a bola no chão. O Tauan. Calma, vamos jogar. Agora, eu senti o time mal ontem. Eu espero que fique para trás esse jogo aí. E que a Portuguesa tem 2 semanas agora, porque a semana que vem não tem jogo, né, Lourenço? Isso. O Cauã de Almeida, ele até comentou antes do jogo ontem que ele estava dando rodagem
para alguns jogadores, perguntaram, por que o Pedro Henrique, se o Matheus Leal tá no banco aí, já voltou do departamento médico, por que você deixou o Pedro Henrique? Eu falei, para pegar rodagem, ele jogou semana passada, vamos deixar ele jogar mais um pouco. O mesmo com o Iago Dias, que ele falou, ele entrou bem lá contra o Nova Iguaçu, fez aquele cruzamento lá que resultou no gol contra, então vamos dar mais rodagem, minutagem para ele. Eu falei, agora que a gente está com folga na tabela, eu falei, folga? Semana passada a gente estava brincando aqui com o Água Santa, estava em último, lá penúltimo lugar, já é o segundo colocado. Que coisa, hein? É interessante, né? Que coisa. E a Portuguesa tem uma asa negra com esse time, e a gente vai jogar com eles no Canindé, mas puta, eu não lembro assim da Portuguesa ganhar deles, cara. Sinceramente, é ruim o negócio. E eles só estão 3 pontos atrás. Então, e o grupo é embolado, é o grupo mais embolado da Série D, né, que a gente está vendo aqui. A Portuguesa está com 17 em primeiro, o Água Santa em segundo com 14, o Rio Branco e o Pouso Alegre vem logo em seguida com 13. Depois o Maricá e o Porto Vitória com 12, ou seja, tá todo mundo grudado ali. Se perde um jogo, que no próximo jogo, você bem falou, é contra o Porto Vitória só no dia 28. Tem 2 semanas aí de preparação. Porto Vitória, a gente viu jogar lá, meu Deus. Mas, cara, espero que a Portuguesa mantenha o 100% dentro do Canindé, pelo menos para garantir a primeira colocação, é aquilo que você já falou, primeira colocação, a gente pega o 4º colocado do grupo A5, que hoje é o misto lá de Cuiabá, seria o misto, então vamos manter essa primeira colocação, porque a vantagem é nossa, saindo em primeiro, joga a segunda em casa, no mata-mata, e depois os outros mata-matas é a classificação geral que vai definir quem manda o jogo, que teoricamente a única vantagem que leva é jogar a segunda partida em casa, porque acho que não tem melhor campanha, joga por 2 empates, não tem esse tipo de coisa. Então, é só vantagem de jogar em casa. Então a Portuguesa precisa ter essa vantagem de jogar em casa. Ver o que acontece lá. Me preocupa com a última Série D que a Portuguesa jogou lá contra o Caxias, perdeu lá no primeiro jogo, mandou o segundo, ganhou só de 1-0, foi para os pênaltis e foi eliminado. Então, tem que ficar atento a isso, né? Não, e, Lourenço, só, o Asa tem 20 pontos, o Santa Cruz tem 19, o Aparecidense tem 19, e esses times todos, o Aparecidense não, mas o Asa, o Santa Cruz, o Manauara, a Inter de Limeira, vão jogar hoje ainda. O Luverdense pode passar a Portuguesa. E o Central de Pernambuco também pode passar a Portuguesa. Então, sabe, até o precisa ficar de olho nessa tabela geral, no campeonato de pontos geral. Esse para mim, tem que ser assim, não tem como. Você tem que ficar de olho nisso aí. E a Portuguesa perdeu a chance. Você quer que ganhe todas? Não, mas o que preocupa é o como perdeu. Isso que é o preocupante. E a Portuguesa tem jogos contra o Rio Branco lá no Espírito Santo e contra o Maricá. Jogo difícil. E contra o Maricá no Rio de Janeiro. Então, exatamente. E o Água Santa, a nossa asa negra aqui, no Canindé, mando da Portuguesa, mas a gente já conhece a situação, o confronto não é favorável para a Portuguesa. Então, fica esperto aí, ô Cauã. Fica esperto aí. Bom, mais alguma coisa, Nelson? O tempo urge, 11h30 passada já. Eu acho que é isso, viu? Eu acho que é isso. Vamos torcer 2 semanas aí pro Cauã trabalhar, diretoria ficar de olho no elenco, ver se está tendo algum problema lá e arrumar o time. Olha, é agora, hein? Arruma o time para se preparar para o mata-mata. Tem que ser. Só dos bastidores aí, Nelson, parece que começaram a desmontar a feirinha lá, né, Nelson? Ô, louco! Nossa senhora, que notícia boa, hein? Começaram a desmontar lá. E parece que o plano de... Eu não sei se a gente comentou essa semana passada, mas o plano de recuperação judicial também foi aprovado naquela assembleia que teve, né? Sim, então, sim, também, notícia muito importante. Tá na mão do juiz lá para dar
andamento nessa parte aí. Bom, chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Mandando aqui abraço a todo mundo que faz aniversário esta semana, especialmente amanhã, dia 16, fazendo aniversário a Edilaine de Pinho, ela que é prima do Emídio, parabéns para ela. E na sexta-feira, dia 20, o meu tio Lilo Leonídio Corrêa também fazendo aniversário, um abração para ele também. E você aí, tá fazendo aniversário essa semana também? Um grande abraço para você, muitas felicidades, tá? Saúde e sucesso sempre, porque agora estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Mandando um abraço a todo mundo que se ligou aqui com a gente. O Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira, o Arthur Cabreiro, o Carlos Fernandes, a Carolzinha Marques, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Rodrigues, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, o José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto César, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, a Vitalina Costa. Mandar um beijo para minha esposa Grace, a Dona Fátima, a Mariana, a Tia Helena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, Dona Marilene e seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lilo, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, Fernando Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Elisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar. Eu, Lourenço e o Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanet. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá por Programa Navegar é Preciso. Um bom domingo a todos, um grande abraço e tchau! Tchau! Luzanet. Luzanet.